Olá, pessoal. Estamos aqui para darmos início às atividades da disciplina Prática de Leitura e Produção de Textos. Como já disse anteriormente, sou a professora Mara Lúcia Ramalho e nesse semestre irei trabalhar com vocês a referida disciplina. Essa é a nossa aula 1 e eu optei como ponto de partida realizar uma discussão com vocês sobre a organização da vida de estudos na universidade. Por que essa opção? Porque eu parti do pressuposto que muitos de vocês vêm de uma rotina do segundo grau, né? Já sai de uma rotina de segundo grau e vem para o ensino superior. E outros, que eu chamo de uma segunda categoria de alunos, pode ser que há mais tempo já cursaram o segundo grau e ficaram, de certa forma, sem contato com o processo de escolarização por um determinado tempo, por um determinado contexto, não é mesmo? Então, eu pensei em começar com essa discussão agora sobre alguns elementos que são essenciais à realização de atividades, né, no curso superior, para que ambas as categorias pudessem relembrar e que nós pudéssemos construir, de certa forma, alguns combinados aqui ao longo do trabalho que iremos realizar durante o semestre. Bom, então significa que a inserção de vocês num contexto universitário demanda, como consequência, a alteração de uma postura, não é? A alteração de uma postura tendo em vista a realização de novas tarefas, tá? Ou seja, a partir de agora, vocês irão ter contato nesse primeiro período, com várias disciplinas da estrutura curricular, e cada disciplina da estrutura curricular demandará de vocês, tendo em vista a sua especificidade, um conjunto de tarefas, não é mesmo? Mas, em síntese, todas as tarefas, sejam as disciplinas do núcleo de conteúdos específicos, que são aquelas disciplinas que os auxiliarão a adquirir conhecimentos como um aprofundamento para a área específica de atuação futura de vocês. E o núcleo pedagógico são as disciplinas, não é? Que fundamentarão o fazer didático-pedagógico de vocês na condição de professores, não é? Então, pessoal, é importante que vocês conheçam essas tarefas, conheçam essa diversidade de tarefas, mas, em síntese, a disciplina prática de leitura, ela transversaliza toda a dinâmica de todas essas disciplinas, tendo em vista que sem interpretar, sem realizar práticas de leitura, não é possível compreender o contexto de nenhuma dessas disciplinas. Por isso a importância da disciplina prática de leitura, né? Introduzindo, na verdade, o trabalho com vocês no primeiro período do curso. E aí vocês podem estar pensando, ora, mas prática de leitura não se refere a leituras de textos que não diz respeito à área que vocês optaram, física, química e matemática? Não, a prática de leitura ela é ampla, ela tem uma perspectiva ampla. Significa que os profissionais da área de matemática têm textos específicos com uma linguagem específica e comum à área de matemática. De igual forma a física, de igual forma a química, não é mesmo? E partindo desse pressuposto é que nós desenvolveremos o trabalho ao longo da disciplina prática de leitura e produção de texto. Bom, e se estamos falando nessa alteração de postura diante as diferentes tarefas que vocês terão que fazer, não é? Nós não poderíamos discutir sobre dois pontos nessa nossa aula de hoje. O primeiro ponto é que o resultado do processo, né, de aprendizagem, ele depende muito mais de vocês do que do professor. É claro que ele depende do professor na medida em que o professor precisa optar por boas estratégias didático-pedagógicas para que vocês aprendam. Mas de nada adianta o professor optar por boas estratégias didático-pedagógicas e vocês não construíram um processo de autonomia de vocês em relação a esse momento da vida de vocês, em relação ao estudo, não é mesmo? E um outro ponto importante é que vocês precisam construir um projeto de trabalho. Porque é muito comum os alunos chegarem num curso na modalidade de distância em especial
e acharem que, como o curso possibilita uma flexibilidade de local para acesso ao ambiente virtual e de tempo, então que as pessoas não precisam ter uma certa rotina de trabalho. E isso não é verdade, não é mesmo? Por quê? Vocês vão perceber que a partir de agora, quando vocês começam todo esse trabalho com as disciplinas, com as unidades curriculares aqui, não é? No ambiente virtual de aprendizagem e no Moodle, vocês terão que construir, então, um projeto de trabalho que irá culminar no plano de estudos. Ou seja, se você tem 5, 6 disciplinas nesse semestre, você tem que disponibilizar uma parte do seu tempo para estudar, para cumprir as tarefas dessas disciplinas. Não existe uma convenção específica, mas é indicado que você tire de 1 a 2 horas diariamente para que você possa estudar. Um aluno do curso presencial, ele não tira geralmente 4 horas do seu tempo, ou seja, durante o dia, ou seja, à noite, para estudar. Aqui, tendo em vista a especificidade do curso, é recomendável que vocês retirem de 1 a 2 horas diariamente para cumprir com as atividades, para que assim não haja um acúmulo de ações, não é mesmo? Bom, e para construir esse plano de trabalho, é muito importante que vocês tenham em mente alguns elementos que são fundamentais. O primeiro elemento a destacar nessa primeira parte da nossa aula 1 é a identificação dos instrumentos de trabalho. Olha só, a vida acadêmica, ela requer o contato e a interação, não só o contato, mas a interação, porque ter contato eu posso pegar num livro, beleza, eu tive contato. Agora, a partir do momento que eu vou interagir com esse material de leitura, eu vou ler de diferentes formas, eu vou explorar esse material. Então, é importante que vocês identifiquem esses instrumentos de trabalho. E o primeiro deles, que eu vou mencionar para vocês, é o acervo das bibliotecas. Existe a biblioteca física, não é? Que a biblioteca física é onde nós podemos manusear livros do ponto de vista físico, né? E temos também um acervo nas bibliotecas virtuais. Você aí, né, que cursa a modalidade à distância, você tem os polos de apoio presencial. No polo de apoio presencial, você pode encontrar livros da referência básica, apostilas, não é? Que você, de uma forma física. E você pode também ter contato com materiais de leitura em acervos virtuais pela internet, que durante o processo aqui das nossas aulas, nós vamos conversar melhor, para que vocês possam saber, então, como escolher melhor esses acervos virtuais. Por quê? Nem todo material disponibilizado para leitura via internet é um material considerado, do ponto de vista acadêmico, de qualidade, não é mesmo? Então, é importante que nós tenhamos essa clareza, tá? Bom, e existem alguns textos básicos para estudos da área específica e da área do núcleo pedagógico. Da área específica, é um acervo em que você vai entrar em contato, na verdade, com conteúdos que vão construir pilares, que vão construir a base para você aprender, para você compreender, não é verdade, os conteúdos programáticos que darão suporte para o seu fazer, né, na sua área específica de atuação. E do núcleo pedagógico, são conteúdos, não é mesmo, que vão fundamentar o seu fazer na condição de docente. Eu sou professora do núcleo pedagógico de conteúdos e ao longo do curso eu trabalharei com vocês conteúdos que alicerçam o fazer docente, a prática docente, as atividades didático-pedagógicas, não é mesmo? Bom, então, tem alguns materiais que precisam fazer parte de uma biblioteca que nós vamos chamar de uma biblioteca de um acervo particular. Todo aluno, independente de ter uma biblioteca física na universidade, no polo de apoio presencial ou de forma virtual, não sei, é importante que vocês tenham um dicionário, tá? O dicionário ele é importante porque tem algumas expressões, alguns termos que nós só conseguimos compreender a partir do momento que nós buscamos o significado desse termo no dicionário.
E tem alguns dicionários também que são específicos de algumas áreas de atuação. Por exemplo, eu trabalho com políticas públicas, políticas educacionais, e nem sempre as expressões que nós utilizamos no contexto das políticas públicas, nós podemos encontrar no dicionário, por exemplo, no Aurélio, nem sempre, nos dicionários comuns da língua portuguesa. Muitas vezes nós temos que buscar essas expressões em dicionários específicos da área. E aí é interessante vocês dialogarem com os professores das áreas específicas que irão trabalhar com vocês, para vocês compreenderem se, por exemplo, na matemática tem algum dicionário que é específico, na química e na física tem alguns dicionários específicos. É importante que vocês façam essa busca e que vocês vão adquirindo esses materiais para o acervo pessoal de vocês, não é? E muitos deles também estão disponíveis até de forma virtual, que vocês podem salvar e guardar em pastas no próprio computador de vocês, para consultas futuras, não é? Bom, tem também os textos introdutórios. Os textos introdutórios, eles fazem parte das apostilas que são disponibilizadas, não é? No ambiente virtual de aprendizagem e dos próprios textos também que são disponibilizados para vocês, tá? E as revistas especializadas, que aos poucos nós iremos conversar sobre essas revistas, tá legal? Bom, então nós vamos parar agora aqui com essa primeira parte dessa nossa aula 1 e nós voltaremos com essa discussão, né? Nós voltaremos com essa discussão em um outro momento, né? Na segunda parte da nossa aula, ampliando essa nossa conversa. Então, até daqui a pouco, na segunda parte da nossa aula.